Você já parou para pensar no que significa estar longe de Deus? Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Não apenas por um dia ou uma semana, mas por gerações inteiras. Porque existe uma diferença entre conhecer a verdade e viver a verdade. E existe um abismo entre ignorar Deus e rejeitá-lo deliberadamente. Neste vídeo, vamos explorar um dos capítulos mais perturbadores, mais ignorados e mais relevantes da Bíblia. Um capítulo que não foi escrito para confortar, mas para despertar. Um capítulo que descreve não apenas o que aconteceu com o povo antigo, mas o que pode acontecer com qualquer civilização, qualquer família, qualquer vida que decide caminhar longe da fonte de toda a vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é uma história bonita. É um aviso que atravessou 3.000 anos intacto. A história começa no deserto, no momento em que Israel estava a poucos passos do sonho que esperou por séculos. Depois de escravidão, mar dividido, fome, pragas, guerras, milagres e fracassos, eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Mas antes que colocassem os pés naquele território, Deus fez algo grandioso, quase teatral, quase incompreensível para quem lê hoje. Deuteronômio 11:29 relata: Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Ele mandou dividir o povo entre dois montes, Gerizim, o monte da bênção, e Ebal, o monte da maldição. De um lado, a promessa, do outro, as consequências. Era como se Deus estivesse dizendo: aqui está a vida, aqui está a morte. Escolham com clareza, porque a responsabilidade será de vocês. Imagine a cena. Milhões de pessoas, dois montes, uma voz que ecoa pelo deserto. Não havia música, não havia emoção bonita. Era uma cena silenciosa, com milhares de pessoas paradas, esperando ouvir a voz que definiria o futuro delas. E então, a proclamação começou. Primeiro, as bênçãos. Curtas, objetivas, diretas. Deuteronômio 28:3-6 diz: Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a cria do teu gado e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito serão o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Se vocês ouvissem, seriam abençoados no campo, na cidade, nas colheitas, nas famílias. Seriam abençoados em tudo, absolutamente tudo. Mas então, a voz muda, o texto muda. O ar muda. A bênção termina rápido, como um sopro, mas a maldição se estende como um rio escuro, crescendo, ganhando força, invadindo tudo ao redor. É o capítulo mais longo, mais violento e mais chocante do livro inteiro. E não é por acaso. Deus estava mostrando que as consequências do afastamento são muito mais profundas, muito mais abrangentes, muito mais devastadoras do que qualquer bênção poderia ser. Porque a vida sem Deus não é apenas uma vida comum, é uma vida que se desintegra. Deuteronômio 28:16-19 proclama: Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, a cria do teu gado e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serão o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito serás quando entrares, e maldito serás quando saíres. Não importava onde estivessem, a dor os alcançaria. Não havia escape, não havia refúgio. A maldição invadia o trabalho, a mesa, o lar, os filhos. Tudo o que deveria ser fonte de alegria se tornava fonte de sofrimento. E então Deuteronômio 28:23-24 continua: Os céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor tornará a chuva da tua terra em pó e em poeira, descerá do céu sobre ti, até que sejas destruído. Pense no que isso significa. Bronze é metal que não permite passagem. Ferro é metal que não cede. Era como se Deus estivesse dizendo que o céu se fecharia, as orações não subiriam, a chuva não desceria, o trabalho não renderia. Deuteronômio 28:28 diz ainda: O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Nada daria certo. Nem o que parecia óbvio, nem o que parecia simples, era a descrição perfeita de uma civilização em colapso. Mas o capítulo fica ainda mais sombrio.
A maldição passa a tocar a mente e o espírito de forma devastadora. O texto fala de um povo que tatearia ao meio-dia como o cego tateia na escuridão. Gente viva por fora, mas quebrada por dentro. Pessoas que respiram, que comem, que dormem, mas que não conseguem ver a realidade ao seu redor. É a descrição de uma geração perdida, caminhando sem direção, sem propósito, sem esperança. Depois ela invade as famílias. Deuteronômio 28:32 anuncia: teus filhos e tuas filhas serão entregues a outro povo, e teus olhos o verão e desfalecerão por eles o dia todo, mas não haverá força na tua mão. Uma frase que séculos depois seria a cena mais dolorosa do exílio babilônico, quando mães viam seus filhos sendo levados acorrentados sem poder fazer nada. Imagine estar ali, vendo seu filho sendo arrastado por soldados estrangeiros e não conseguir fazer absolutamente nada. Não conseguir proteger, não conseguir salvar, apenas ver, apenas chorar, apenas desesperar. O capítulo fala de seca, de doenças incuráveis, de derrotas sucessivas, de pragas que voltam sempre, de um povo que trabalha, mas não colhe. Trabalham o dia inteiro, suam, se esforçam, mas colhem nada. Porque quando você se afasta de Deus, até o seu trabalho se torna vazio. O ponto mais duro da maldição é quando Deus anuncia que, se continuassem rejeitando sua aliança, uma nação distante viria como águia veloz. Deuteronômio 28:49 e 50 declara: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, das extremidades da terra, que virá como a águia voa, uma nação cuja língua não compreenderás, gente feroz de aspecto que não terá respeito pela pessoa do velho, nem se compadecerá do jovem, uma força militar, que falava uma língua que eles não entenderiam, com soldados ferozes, sem piedade. Eles cercariam as cidades, destruiriam os muros, roubariam os campos, queimariam as casas, derrubariam o templo. E tudo isso aconteceu. Um a um, todos os detalhes se cumpriram. Primeiro vieram guerras internas. Tribos contra tribos, irmãos contra irmãos. A unidade que deveria ser a força de Israel se fragmentou em conflitos sangrentos. Depois vieram invasões estrangeiras. Assírios do norte, egípcios do sul, arameus do leste. O povo que deveria ser invencível porque tinha Deus ao seu lado foi derrotado repetidamente. Depois, a queda de Israel. O reino do norte caiu em 722 a.C. e 10 tribos foram levadas ao cativeiro assírio, desaparecendo da história. Depois, a queda de Judá. O reino do sul resistiu um pouco mais, mas em 586 a.C., Nabucodonosor e seus babilônios cercaram Jerusalém, destruíram seus muros, queimaram o templo e levaram o povo ao exílio. Depois, o silêncio. 70 anos de silêncio, longe de casa, longe da promessa, longe de Deus. É quase insuportável imaginar o momento em que os babilônios destruíram Jerusalém. Era mais que uma cidade. Era o coração da identidade do povo. Ali estava o templo, a promessa, a presença, a história. Ali estava tudo que fazia Israel ser Israel. E quando seus muros caíram, quando suas portas foram queimadas, quando os filhos foram separados dos pais, quando os pobres foram deixados para trás e os reis levados como prisioneiros, ficou claro. Não era apenas derrota militar, era o capítulo 28 acontecendo diante dos olhos. A maldição havia sido proclamada séculos antes. Agora, ela se levantava para cobrar o preço do caminho que o povo escolheu. O profeta Jeremias, que presenciou tudo isso, escreveu em Lamentações 1:1: como está solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como viúva aquela que era grande entre as nações. A princesa entre as províncias tornou-se tributária. Era o lamento de um povo que havia despertado tarde demais. Jeremias havia advertido por 40 anos, havia chorado, suplicado, implorado ao povo que se arrependesse, mas eles não ouviram. Jeremias 7:13 registra as palavras de Deus. Portanto, porque fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, porém não me ouvistes, e vos chamei, mas não respondestes.
Deus havia falado, havia enviado profetas, havia dado sinais, mas o povo endureceu o coração. E agora estava colhendo o que havia plantado. A maldição não terminou com o exílio. Mesmo quando voltaram, 70 anos depois, voltaram pobres, fracos, sem rei, sem exército, sem glória. Eles só tinham ruínas para recomeçar. O templo que reconstruíram era uma sombra do original. As muralhas que ergueram eram frágeis. A população que voltou era apenas uma fração da que havia partido. E talvez, a parte mais dolorosa, Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhuma revelação. Era como se o céu de bronze, descrito na maldição, tivesse finalmente se fechado. Não porque Deus abandonou seu povo, mas porque seu povo tinha se afastado dele. A consequência estava completa. O silêncio era parte da maldição. Era a ausência de Deus, a sensação de abandono, a escuridão de não ouvir a voz que sempre havia guiado. Durante esses 400 anos, o povo vivia sob domínio estrangeiro. Primeiro os persas, depois os gregos, depois os romanos. Nunca foram verdadeiramente livres, nunca recuperaram a glória, nunca tiveram um rei que fosse realmente seu. Viviam como prisioneiros em sua própria terra. E o pior é que muitos deles nem percebiam que isso era consequência direta de suas escolhas. Eles culpavam os romanos, culpavam a sorte, culpavam qualquer coisa, menos a si mesmos. Porque é sempre mais fácil culpar o outro do que reconhecer que nós mesmos nos colocamos nessa situação. Mas entre todas as dores desse capítulo, existe algo que muitos não percebem. A maldição nunca foi sobre punição arbitrária ou ira descontrolada. Foi sobre consequência inevitável. Deus não estava tentando destruir um povo por capricho ou vingança pessoal. Ele estava mostrando o que existe longe da luz. Romanos 6:23 sintetiza essa verdade universal. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maldição é o que acontece quando o ser humano tenta viver sem o Deus que o criou. É o mundo entrando em colapso, a alma se fragmentando, a família se desfazendo, a esperança se perdendo. Não porque Deus deseja isso, mas porque sem Ele é isso que sobra. Pense em uma árvore que é arrancada das suas raízes. Por um tempo ela ainda parece viva, as folhas ainda estão verdes, os galhos ainda estão firmes, mas internamente ela está morrendo. Porque as raízes são o que alimentam, são o que a sustentam, são o que a conectam à vida. Quando você arranca as raízes, a morte é inevitável. É só uma questão de tempo. Provérbios 14:12 avisa: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. A maldição é exatamente isso. É o caminho que parece direito, que parece libertador, que parece melhor, mas que leva à morte. E talvez seja por isso que esse capítulo ainda existe. Ele não é uma sombra do passado. Ele não é uma história antiga que não tem mais relevância. Ele é um aviso, um lembrete. Toda vez que uma geração abandona Deus, ele ativa algo que não consegue controlar. Não é superstição, não é maldição hereditária que passa de pai para filho sem motivo. É consequência espiritual. É o eco inevitável de um coração que se desvia. Deus diz através de Deuteronômio 30:15: vê que te pus diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Afastar-se dele é caminhar rumo à morte, mesmo enquanto se respira. É viver sem viver, é existir sem existir de verdade. Jeremias 2:13 captura a tragédia dessa escolha com perfeição. Porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me deixaram, a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm água. É a imagem mais perfeita possível. Deus é a fonte de água viva, água que nunca seca,
água que sempre flui, água que sempre satisfaz. Mas o povo deixou essa fonte e cavou cisternas rotas, cisternas que não retêm nada, cisternas que prometem água, mas que estão vazias. É exatamente o que acontece quando você abandona Deus. Você troca a realidade pela ilusão, você troca a vida pela morte, você troca a esperança pelo desespero. E aqui está o ponto crucial que muitos perdem. A maldição não é apenas sobre o que Deus faz, é sobre o que Deus permite que aconteça quando você se afasta dele. Quando você rejeita a proteção divina, você fica exposto. Quando você rejeita a sabedoria divina, você fica vulnerável. Quando você rejeita o amor divino, você fica sozinho. E nesse estado de desamparo, as consequências naturais do pecado se manifestam. Não é Deus punindo arbitrariamente, é Deus permitindo que você colha o que plantou. É a lei espiritual funcionando tão naturalmente quanto a lei da gravidade. Se você pula de um prédio, a gravidade não está punindo você, ela está apenas funcionando. E você cai. Mas há algo ainda mais profundo nesse capítulo que precisa ser entendido. A maldição não era apenas sobre Israel, era sobre qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação que fizesse a mesma escolha. Era uma advertência universal. Porque os princípios espirituais não mudam. Ontem, hoje, amanhã. Se você se afasta de Deus, você entra em maldição. Não porque Deus quer isso, mas porque é assim que o universo espiritual funciona. Gálatas 6,7 diz: "Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." É a lei da colheita, é imutável, é eterna. E agora, depois de tudo que ouvimos, fica uma pergunta que ninguém pode responder por você. Você acredita que esse capítulo ainda fala com a nossa geração? Ou acha que tudo isso morreu no deserto? Porque a verdade é que vivemos numa época em que muitos estão cavando cisternas rotas. Muitos estão se afastando da fonte de água viva. Muitos estão escolhendo caminhos que parecem direitos, mas que levam à morte. Muitos estão rejeitando Deus não porque não acreditam que Ele existe, mas porque acreditam que podem viver melhor sem Ele. E o resultado é exatamente o que Deuteronômio 28 descreve: confusão, fragmentação, vazio, morte. Talvez esse vídeo tenha chegado até você porque havia algo adormecido dentro de sua alma, algo que precisava acordar. Se essa mensagem te tocou, é porque ela era para você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir as próximas histórias que muitos preferem ignorar. Porque algumas verdades não confortam, elas despertam. E o despertamento é sempre o primeiro passo para a mudança. Deus está chamando. A pergunta é: você vai ouvir?